Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora-Geral da República, cumprimento-a. E sobre este tema, sobre a diretiva, eu poderia resumir a minha intervenção em 5 palavras. A primeira é porquê, a segunda e a terceira é para quê, a quarta e a quinta é com quê. O porquê. A primeira pergunta que lhe faço não tem nenhum propósito sinistro, não tem mesmo. Apenas pretende reproduzir muitas dúvidas e inquietações que têm sido trazidas a público. O que é que despolutou, quais foram os factos, ou o facto decisivo, que despolutou a emissão desta diretiva? Portugal tinha ou não tinha um processo penal democrático que respeitava a autonomia interna do Ministério Público e até a fronteira entre o poder de direção do hierarca e a liberdade tática e técnica do titular do processo. E se era assim, se tinha essa respeitabilidade, porque é que a Sra. Procuradora-Geral sentiu necessidade, digamos, deste aparente tumulto, que foi aquilo que esta diretiva veio criar? Dir-me-á que, no passado, sempre foram dadas ordens e instruções concretas que poderiam colidir com a investigação. Talvez seja verdade. E que essas ordens eram dadas verbalmente. Mas entre uma ordem oculta e sigilosa, dada verbalmente, nas costas dos sujeitos processuais, e uma ordem que se é classificada de democrática, como é aquela que consta da sua diretiva, e também transparente, mas depois aparece num processo paralelo, fechado à chave, num cofre, a que só com muita sorte e com boa vontade do Ministério Público se tem acesso, venha o diabo e escolha entre uma ilegalidade escondida e uma ilegalidade à luz do dia, Sra. Procuradora, só podemos optar pelo pior dos mundos. E, portanto, a primeira pergunta é o porquê. Segundo conjunto de questões, para quê? O Ministério Público sempre funcionou satisfatoriamente nos últimos anos e até foi elogiado pela sua produtividade. Se é assim, que impulso teve a Sra. Procuradora-Geral para emitir um comando que colocou os magistrados do Ministério Público numa espécie de insurreição e que suscitou até reações muito fortes do sindicato, que até usou contra a Sra. Procuradora-Geral da República uma expressão forte, dizendo que a lei sou eu. E até também a acusou de estar a comprar uma guerra que a pode isolar e que esta está a desunir a instituição da magistratura do Ministério Público. Isto não é nenhum processo de intenções que aqui estou a fazer, é apenas a reprodução daquilo que tem sido dito pelos pares da Sra. Procuradora-Geral. Terceira questão. Com quê? Com que argumentos a Sra. Procuradora se apresenta a defender esta diretiva? E aqui acho que é preciso que sejam clarificadas mais algumas respostas para várias apreensões. A primeira apreensão, Sra. Procuradora-Geral, tem a ver com uma dúvida de constitucionalidade, porque se institui um procedimento de perfil administrativo numa matéria que interage quer com os estatutos dos magistrados do Ministério Público, quer com o Código de Processo Penal, que, como se sabe, são normativos da reserva absoluta da Assembleia da República e não da Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, também se diz que esta diretiva compromete quadros de controle recíprocos que permitem informações de arquivo ou de armário ao preverem fases ocultas ou paralelas. Em terceiro lugar, a diretiva fala de ordens e instruções que constituam atos processuais em sentido próprio e em sentido impróprio. E, como a Sra. Procuradora-Geral da República sabe, estas são figuras que não existem no processo penal. São figuras que existem em processos de natureza administrativa. Em quarto lugar, isto sim, já é um processo de intenção e uma classificação. O acesso às ordens e às instruções dadas pelo hierarca no processo, não no processo penal, ou num processo, digamos, concreto, mas sim num processo à parte, administrativo, é um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças.
E é um quebra-cabeças porque, em primeiro lugar, diz que só pode ser feito esse acesso quando o seu conhecimento não prejudica os interesses da investigação. Não sabemos bem o que é isto. E também não sabemos bem quando se diz, na linha B, que a consulta só pode ser feita quando não ofender direitos fundamentais de outros sujeitos processuais. Também não se sabe bem o que são outros direitos fundamentais. Nós sabemos, mas digamos, a interpretação, o conceito é tão vago, tão impreciso, que dá aso a interpretações muito amplas e que tornam as coisas muito complicadas. Depois, quem decide o pedido de acesso é o hierarca, não o titular do inquérito, e fica sem se saber se o decide no próprio processo ou no processo administrativo. Isto cria uma burocracia tão grande, e já temos alguma, e portanto talvez se evitasse que fôssemos por aí. Em quinto lugar, impedimentos. Se o processo não puder ser consultado porque o hierarca não o permite, o interveniente processual pode suscitar a questão da intervenção hierárquica com a ponderação da declaração de impedimento e de pedido de escusa do hierarca. A questão é que, se ele não fizer o pedido de escusa, não acontece nada, o que é algo absolutamente inquietante. Depois, Sra. Procuradora-Geral, o que é que são pessoas particularmente expostas? Aí está o outro conceito que gera confusões e que, se por acaso um magistrado titular do processo entender que um cidadão que está a ser investigado é uma pessoa comum, não é particularmente exposta e, portanto, não comunica a questão ao seu superior hierárquico, o que é que fazemos? Instauramos um processo disciplinar? É isto que se quer? Finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, há vocação de inquéritos. Esta é uma questão nebulosa, porque há vocação de inquéritos que a Sra. Procuradora-Geral diz aqui que será ponderada a emissão de orientações que definam essas regras, já estão definidas no Estatuto do Magistrado do Ministério Público. E, portanto, o superior hierárquico só pode avocar inquéritos se o inferior recusar uma ordem que lhe foi dada e não quando lhe apetece. E o que aparece aqui é, de facto, uma margem muito ampla de intervenção do superior hierárquico que nos deixa aqui algo inquietos e com dúvidas que gostaríamos muito que a Sra. Procuradora-Geral da República pudesse aqui esclarecer. Muito obrigado, Sr.